Eu estava voltando da casa da minha atual, na época, sogra, né. Quando eu olho, assim, pra frente, quem que eu vi? O meu padrasto. Só que não era minha mãe que estava com ele, era uma outra mulher. Falei: "Que você tá fazendo? Quem é essa mulher que tá com você, que não é a minha mãe?" E ele: "Não, vai, vai." Ele saiu andando com ela, e quando eu entrei na casa da minha mãe, ele estava falando de mim. E eu ouvi aquilo, eu fiquei mais nervosa ainda. Eu falei: "Mãe, o que que ele tá falando pra senhora? Sabe por que ele tá falando isso? Porque eu acabei de ver ele com outra mulher." Minha mãe não tinha muita reação, não tinha coragem, assim, de tomar algumas atitudes. E eu comecei a falar um monte de coisa pra ele, tudo que estava engasgado, eu cheguei na metade do quintal, assim, e coloquei tudo pra fora. Como que pode a minha mãe estar passando por uma situação dessa? E eu não queria aquilo pra minha vida também. Na minha cabeça, os relacionamentos é uma coisa para durar, né, que a gente vê muitas pessoas, assim, com idade já, vê aquele casal junto, fiel, e e ele traindo a minha mãe daquela forma, eu fiquei, assim, revoltada, porque eu não queria aquilo para minha vida, não queria aquilo para a vida da minha mãe, porque eu vi que aquilo era errado. Até que quando eu conheci o pai do meu filho, né. Eu conheci ele numa saída que eu fui com uma amiga minha, a gente saiu tudo, depois de um tempo a gente começou a namorar, e nesse meio tempo eu engravidei. Eu estava com 17 anos, e foi muito difícil falar isso para minha mãe, porque a minha mãe confiava muito em mim. E nessas saídas que meu padrasto dava, chegava de madrugada, uma noite ele chegou, o meu filho começou, a criança, né, começou a chorar, chorar desesperadamente, e ele ficou bravo com aquilo e ele falou assim: "Se esse moleque não calar a boca, eu vou jogar ele pela janela." Aí eu fiquei chocada com aquilo, porque eu não pensei que ele ia falar uma coisa daquela. Aquilo me deu medo. Mudei de lá, saí da casa da minha mãe. Falei: "Eu não vou mais ficar aqui." E eu fui morar sozinha nesse tempo, o pai do meu filho veio morar comigo, e a gente morou junto 8 meses. Nesses 8 meses eu sofri 3 agressões dele. Eu fui obrigada a ir trabalhar com o olho roxo, os meus amigos do trabalho perguntando o que foi que aconteceu, e eu ter que falar aquela situação, né. E eu falei: "Não quero mais." Eu via que estava acontecendo comigo a mesma coisa que estava acontecendo com a minha mãe. Não era isso que eu sonhava para minha vida. Aí eu falei: "Não, chega." Falei para ele: "Vai embora, eu vou ficar aqui sozinho com meu filho." Nesse meio tempo, eu sozinha, aí conheci uma outra pessoa. Aí com o tempo essa outra pessoa veio morar comigo, e faltava 3 meses para a gente casar. Aí devido a alguns problemas, teve uma evangelização perto de casa, e me convidaram para ir na Igreja Universal. Eu vi algo diferente. Eu vi que lá era diferente dos outros lugares. E durante as outras reuniões que eu fui frequentando, eu ouvi falar do Espírito Santo. Fui entendendo como que teria que ser uma mulher de Deus. Ah, mas eu falava para Deus: "Olha, Deus, eu não sei como que eu vou ser essa mulher de Deus que está falando aí na palavra, só que eu quero, eu quero, se o senhor me ajudar, eu quero." E a pessoa que eu comecei a ir para a igreja com ela, né, que morava junto comigo, que eu pensei que era a pessoa certa, Deus começou a me mostrar que não era a pessoa certa para mim. Aí eu comecei a ter dúvida, e a dúvida não é de Deus. Eu falei: "Não, se eu tô com dúvida, alguma coisa tá errado. Como que eu poderia casar com uma pessoa que fosse me atrapalhar na minha fé com Deus?" Deus falou comigo numa palavra que é: "Agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração", Salmo 37. E eu guardei aquela palavra para mim, foi uma palavra que mudou praticamente essa parte da minha vida. Falei assim: "Eu quero me agradar do Senhor primeiro na minha vida, e eu me agrado do Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Então, faz aquilo que for da tua vontade." No outro dia, ele pegou as coisas e falou: "Olha, eu tô indo embora, que você tá diferente, alguma coisa está acontecendo." Eu falei: "Eu não sei." Eu comecei a chorar e falei: "Eu não sinto mais por você o que eu senti." Aquilo foi sumindo, sabe. E ele foi embora. Foi embora, e aquela sensação de vazio, assim, veio, assim, em mim. Falei: "Poxa vida, perdi mais esse tempo de novo, tipo, errei de novo", sabe, uma tristeza por ter errado de novo.
Falei: "Não, mas agora eu vou mergulhar fundo, eu quero o Espírito Santo". Eu comecei a fazer propósitos, comecei a fazer pedidos de oração, eu fiz um propósito com Deus de jejum, de oração. Numa outra reunião, a gente buscando, todo mundo ali, eu falei para Deus, falei: "Deus, eu preciso do Espírito Santo, porque se o Senhor não vir na minha vida, eu não vou conseguir permanecer até o fim". E naquele dia, a resposta veio. Deus veio com o Espírito Santo e eu tive certeza dentro de mim que eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha certeza que dentro de mim havia algo diferente. Aquele momento ficou marcado, a gente buscou tudo, mas aquele dia eu entendi que eu não era mais a mesma pessoa. Não era por quê? Porque havia uma certeza muito grande dentro de mim. Eu já não fiquei mais aquela pessoa agressiva, com dúvidas, com complexos de inferioridade, eu já não tinha mais isso. Eu tinha uma dificuldade muito assim, que eu falava muito palavrão. Com o tempo, aquilo eu vi que eu já não falava mais, que foi uma coisa natural, que Deus foi transformando dentro de mim. Não fiquei mais com aquele desespero de encontrar uma pessoa, porque Deus já tinha suprido aquela necessidade dentro de mim, de ser aceita, de encontrar alguém, mas foi uma coisa assim, na hora certa. Tanto que quando a gente se conheceu, a gente noivou, casou, aquele período que eu fiquei sozinha, Deus supriu aquilo. Parece que eu nunca passei aquele tempo sozinha. Não tenho, assim, o que falar do meu casamento, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz. A gente concorda com tudo, conversa, resolve tudo junto, não há traições como, né, tinha no caso, né, da minha mãe. Ele é muito compreensivo, muito engraçado, então a gente conversa, a gente dá risada. Nosso casamento, se a gente pudesse ficar 24 horas junto, a gente ficava, mas não dá. E eu não me vejo nessa vida vivendo sem o Espírito Santo. Eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse o Espírito Santo, porque é ele que vai me dar força para ir até o fim. E agora eu fico ansiosa só para chegar e olhar nos olhos de Jesus e falar: valeu a pena.